Um dos textos mais conhecidos na Bíblia diz: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Essa foi uma promessa que Deus fez a Salomão. Na segunda vez que Deus apareceu a Salomão, ele fez promessas. Depois da construção do templo, depois da inauguração do templo. A construção do templo de Salomão foi uma das mais ricas construções do mundo, em toda a história da humanidade. Foram gastos o que seria hoje bilhões de dólares na construção do Templo de Salomão. Mas a grande lição que nós temos a respeito dessa construção pode ser aplicada também na nossa vida hoje. Primeiro, 2 Crônicas 7:14, nos conta a consagração do templo, a resposta de Deus, a promessa que Deus fez, dizendo que se o povo dele, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar e buscar a sua face e se converter, teria ali uma bênção garantida, porque Deus ouviria dos céus e perdoaria os seus pecados. Mas logo em seguida, após esse grande monumento que Salomão construiu, através da sabedoria que Deus lhe deu para reunir riquezas, até porque Davi deixou não só a planta do templo pronta, mas deixou também o ouro, a prata, ele deixou os recursos para que Salomão fizesse essa construção. Mas Salomão foi diligente, não desperdiçou, não desviou esse dinheiro para outra obra. Ele fez conforme Davi lhe recomendou. E logo no capítulo 8, a Bíblia fala de cidades que Salomão edificou. A Bíblia também fala da casa do rei, do palácio de Salomão. E Jesus lá na frente, no livro de Mateus, fala: nem Salomão com toda a sua glória, porque Salomão era conhecido pela sua glória, pela sua riqueza, pela sua sabedoria. E aqui no capítulo 8 está escrito: "E sucedeu ao cabo de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa." Durante 20 anos, Salomão edificou primeiro a casa de Deus, segundo a sua própria casa, e depois ele edificou cidades. Quais cidades? Versículo 2. "Cidades que Irão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amat-Zoba e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto e todas as cidades das munições que edificou em Ramate. Edificou também a alta Bet-Oron, a baixa Bet-Oron, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos." Então, é muito interessante a prioridade de Salomão. Salomão primeiro edificou a casa do Senhor, depois ele edificou a sua própria casa, não é? E depois ele cuidou de edificar outras casas. Quais são as suas prioridades? A Bíblia diz: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas." Salomão parece, junto da sabedoria que Deus lhe deu, ter aprendido rapidamente esta lição. Primeiro ele edificou a casa de Deus, depois a sua própria casa, e depois ele partiu para outras conquistas, digamos assim, no seu trabalho, na sua atuação como rei, como líder, como governante. Que fique essa lição para todos nós. Primeiro, a obra de Deus. Segundo, a nossa família. E isso não quer dizer que você tem que deixar a sua família para fazer a obra de Deus. Mas é o seu relacionamento com Deus que vem em primeiro lugar.
Porque quando você busca Deus, a sua família é abençoada e o seu trabalho é abençoado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe a sua família e o seu trabalho. Primeiro busque a Deus e, por certo, a bênção vai chegar na sua vida.